Amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, vamos falar agora do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão, a Série A, porque terminou nesta segunda-feira a 27ª rodada. Olha, terminou mais uma rodada e o líder Palmeiras continua tranquilo na ponta da tabela, com 8 pontos de diferença para o Internacional. Os dois venceram. O Palmeiras venceu no domingo, mesmo com um jogador a menos, o Danilo foi expulso no começo do segundo tempo, e com um jogador a menos, o Palmeiras foi lá e buscou a vitória por 1-0, gol do Merentiel. Já o Internacional, nesta segunda-feira, terminou agora há pouco, mesmo jogando em Goiânia, ganhou do Atlético Goianiense por 2-1. O Dragão, lá o Atlético de Goiânia, de Goiânia, né? Ficou numa situação delicada, vai ser muito difícil escapar do rebaixamento, embora ainda faltem 11 rodadas, 33 pontos, mas ficou numa situação delicada. E o Internacional segue na segunda colocação, torcendo por tropeços do Palmeiras, que não acontecem, o Palmeiras só tem 2 derrotas na competição, mas ainda sonhando com o título. E aí, o Fluminense, que ganhou o Flamengo, tem um pontinho a menos que o Inter, também sonha. Já agora acabou aquela coisa do Flamengo, né? O Flamengo perdeu, tem 45 pontos, 12 de diferença do Palmeiras. O Corinthians, que também perdeu na rodada pro América, enfim, né? Acabou com essa história. A briga é Palmeiras, se tiver uma briga, com o Inter e talvez o Fluminense, que tem um ponto a menos. Os dois podem sonhar. A regularidade do Palmeiras é que não permite sonhar tanto. E é isso que está acontecendo. Lá na parte de baixo, Juventude e Atlético Goianiense, eu acho que está difícil. Aí o Cuiabá, Avaí, Curitiba estão brigando ali para quem vai cair também. Ceará e Fortaleza já estão um pouquinho mais aliviados, apesar do Ceará ter perdido para o São Paulo, que respirou aliviado. Enfim, a briga promete lá embaixo. Em cima, o Palmeiras está tranquilo. Mas antes da gente analisar todos os assuntos, as 10 partidas da rodada, os gols e todos os detalhes, quero convidá-los a fazer inscrição no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho para cada novo vídeo você ser avisado e principalmente, né, convidá-los para você dar o seu like, para você dar a sua opinião. Vamos trocar aquela ideia que a gente faz lá no meu Twitter, Luiz Ademar JR, sempre que os jogos vão acontecendo. E já que a gente está falando em jogos acontecendo, vamos começar, claro, com o líder, né? O Palmeiras enfrentou o Santos defendendo a liderança e a tranquilidade na competição. Como eu já disse agora há pouco, o Palmeiras tem 2 derrotas apenas. É um time regular, né? E agora ele tem uma vantagem que, evidentemente, para o torcedor e para os jogadores, para a comissão técnica, é desvantagem. Ele está eliminado da Copa do Brasil e da Libertadores. Agora, tendo uma competição só e com um elenco qualificado e um treinador competente, aí e uma vantagem privilegiada, aí fica difícil. Mas a partida contra o Santos, apesar do primeiro tempo, achei ruim. O Palmeiras, no início do segundo tempo, perdeu Danilo. Uma falta violenta, realmente o vermelho é incontestável. Ele pegou o Soteldo por trás, pisando na perna do Soteldo e foi expulso. O Santos, que está com o Orlando, né, o técnico interino, porque mandou o treinador embora, mandou o Lisca embora, poderia ser agressivo. Teve uma chance com o Soteldo apenas, uma, e mesmo com o jogador a mais. Parece que o empate estava bom para o Santos. E aí o Palmeiras, com um a menos, já tinha criado uma grande oportunidade com o Merentiel, que tentou fazer o gol de bicicleta, né? Poderia ter feito um gol de bicicleta, numa jogada espetacular também, que a bola foi cruzada pelo lado direito. E aí, numa cobrança de escanteio, o próprio Merentiel, o uruguaio Merentiel, teve a inteligência, dominou e ajeitou, deu um tipo de um voleio assim, fez um lindo gol e matou o Santos. Palmeiras 1, Santos 0. Santos, freguesão de caderneta, 7 derrotas consecutivas, perdeu uma Libertadores, freguesão de caderneta. Palmeiras 57 pontos, segue líder. O Santos com 34 caiu, hein? Caiu uma posição de 10º para 11º. E sonhar com Libertadores, acredito eu que é muito para o Santos. Ele até flertou. E vale lembrar que o Santos é o 11º e tudo indica que teremos G8. Tudo indica que teremos G8. Mas, mesmo assim, infelizmente para o Santos, a situação está ficando cada vez mais difícil, porque ele vai caindo rodada a rodada. Não vence faz tempo.
O vice-líder Inter entrou em campo nesta segunda-feira, né? Entrou em campo com a obrigação, se o Palmeiras venceu, tem que vencer também para não deixar desgarrar. Porque 8 eu acho que já são muitos pontos, mas ainda você está ali na cola, né? Você tem 33 para disputar de 8, você está ali pensando em alguma coisa. Pois bem, o Internacional abriu o primeiro tempo contra o Atlético lá, ganhando por 2-0, dois gols do garoto Pedro Henrique, dois belos gols do Pedro Henrique. Aliás, o segundo gol, que para mim não tinha nem polêmica, muita polêmica por impedimento, nossa, ficaram 7 minutos o VAR tentando caçar. Gente, se vocês tentaram traçar a linha, não tem uma imagem clara, prevalece o campo, dá o gol, para de besteira. 7 minutos para confirmar tudo que o juiz deu em campo. É terrível, né? Mas enfim, fez 2-0. No segundo tempo, o Churin ainda descontou para o Atlético. E aí as duas equipes foram perdendo oportunidades. O Dragão perdeu uma oportunidade, eu não lembro o jogador agora, mas uma oportunidade incrível de empatar. E olha, ficou em situação difícil. Enquanto o Inter continua na vice-liderança, continua com 8 pontos atrás do Palmeiras, o Atlético continua na 19ª colocação, na penúltima colocação, com 22 pontos, a 6 do Coritiba, que é o primeiro fora da zona do rebaixamento. 6. Faltam 33. Vai apertando a situação, hein? Vai ter que ter uma sequência de 2, 3 vitórias seguidas, coisa que não aconteceu na competição. O Atlético, que quase foi para a final, né? Perdeu nos pênaltis para o São Paulo da Sul-Americana. No Brasileiro está sendo um fiasco. Bom, e vamos falar então do Fluminense, que é o novo terceiro colocado, roubando a posição do Flamengo, que ele venceu no Maracanã. E olha que o Flamengo falou: não, eu vou com a minha força máxima, eu vou com meus principais jogadores, porque eu preciso tirar a diferença do Palmeiras. Fluminense também com a sua força máxima, depois de ser eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, agora só tem o brasileiro. E aí o Fluminense abriu vantagem de 2-0, gols do Ganso e do Natan, o Ganso cobrando um pênalti que para mim não foi polêmico, para mim foi pênalti. O Natan, que o árbitro deu na súmula pro Cano. Claro que eu acho que vai mudar tudo isso aí, porque foi do Natan, nítido que foi do Natan, mas na súmula, erraram a súmula, deram o gol pro Cano. E aí o Gabigol descontou, mas o Flamengo acabou não sendo páreo pro Fluminense. Aliás, o Santos é freguês do Palmeiras, o Flamengo é freguês do Fluminense. Impressionante. O Fluminense subiu uma posição, 48 pontos, o Flamengo caiu uma posição, 45. Então o G4 é Palmeiras, Inter, Fluminense e Flamengo. Claro que se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil ou da Libertadores, até dos dois, não interessa, ele vai ceder uma vaga aí para o sétimo colocado, né? E enfim, é situação privilegiada para quem pensa em Libertadores. Saindo do G4, já tinha saído no empate com o time reserva do São Paulo. O Corinthians foi jogar com o América fora de casa e perdeu por 1-0. Não entendi do Vitor Pereira jogar com reserva, viu? Sinceramente. Enfim, o América venceu por 1-0, gol do Juninho. O América, que é o oitavo colocado com 39 pontos, um a menos que o Galo, tá sonhando com Libertadores. Se for G8, o América fica com a vaga, né? E o Atlético é com 40 na sétima, tá agora com o América no seu encalço e também está sonhando em G8, porque ele é o sétimo colocado. Enfim, bom para o América, péssimo para o Corinthians, que continua na quinta colocação, mas agora com os mesmos 44 pontos do Atlético Paranaense, que empatou em casa com o Cuiabá. Tropeço. Olha, para o Corinthians foi sorte, porque nos critérios o Corinthians tem saldo de 4 com 12 vitórias, o Atlético Paranaense tem 12 vitórias com saldo de 2. Então, esse tropeço do Furacão em casa foi bom para o Corinthians. O Cuiabá teve teve em vantagem no placar com o Rodriguinho, aí o Coelho e o Terans viraram o placar para o Atlético, aí o Daverson, o maluco beleza, foi lá, empatou o jogo, não quis comemorar, falou que em homenagem ao Filipão, enfim. E aí ficou bom para o Cuiabá, apesar dele estar na zona do rebaixamento. Mas fez um ponto fora de casa com o time do G6, né? O Cuiabá é o 18º, caiu uma posição, era o 17º e 18º com 27, mas a 1 do Coxa que está fora. Então essa briga aí tá boa e o Cuiabá briga para não cair. O Atlético continua na sexta colocação com os mesmos 44 agora do Corinthians. O sétimo colocado é o Atlético Mineiro. Aliás, hein? O Atlético Mineiro não vai, hein? Que coisa, hein, Cuca?
Sempre que você volta para o clube no seu trabalho do seguinte, é uma negação. O Avaí ganhou desesperadamente, ganhou do Atlético por 1-0, gol do Bissoli de pênalti. Aliás, eu estava vendo aqui, ó, o Bissoli foi a 13. Ele tem 2 a menos que o Cano e que o Pedro Raul. Tá ali brigando pela artilharia. E quem faz gol de pênalti esse Bissoli, hein? E mesmo vencendo, o Avaí é o 17º colocado com 28 pontos na zona do rebaixamento. Os mesmos 28 do Curitiba, mas nos critérios ele está na zona do rebaixamento com a vitória, hein? Mas olha como essa vitória foi importante. E o Atlético segue na 7ª colocação, 40 pontos, 4 do Corinthians e do Atlético Paranaense. Não consegue entrar no G6. Que esse elenco caro, treinador caro e uma fracasso essa campanha, hein? Bom, o América é o 8º, o 9º colocado que ainda sonha com o Libertadores é o Goiás. Foi jogar em Bragança Paulista com o Bragantino e acabou empatando, né? O jogo foi no domingo de manhã e até eu tenho um detalhe aqui, o Alejandro numa jogada do Léo Ortiz, o zagueiro, fez 1-0 para o Bragantino. O Pedro Raul cobrou no pênalti e empatou. Aí ele comemora assim, pedindo para torcedor o ver, então, sempre comemorou assim. Pois bem, tomou um cartão amarelo que ele vai ficar fora da próxima partida pela comemoração. Tá difícil, hein? Tá difícil, ninguém pode fazer nada. Ninguém pode fazer nada. A arbitragem chata, incompetente e chata. Bom, o Bragantino, com esse resultado, ele caiu uma posição, caiu de 11º para 12º com 34 pontos, os mesmos 34 de Santos, de São Paulo, do Botafogo, enfim, mas está caindo. Não engrena também. O trabalho do Maurício Barbieri esse ano não é bom, hein? Não está conseguindo chegar na zona de Libertadores, hein? Vai ser, para mim, vai ser um fracasso. O Goiás com 37 tem 3 a mais que o Bragantino e está sonhando com Libertadores. Veremos como fica essa situação. O Botafogo deu uma boa melhorada na sua situação, vencendo o Curitiba por 2-0. Gols do Victor Cuesta e do Tiquinho Soares, dois gols gringos, né? E o Botafogo, com esse resultado, foi a 34 pontos, subiu 2 posições, de 12º para 10º, tem 34, ainda está distante do 8º, né, que tem 39, mas já deu aquela crescidinha. E o Coritiba, apesar da derrota, tem os mesmos 28 do Avaí, mas pelos critérios está fora da zona do rebaixamento. O Coritiba não pode vacilar também, senão volta para a Série B, hein? Aí a gente tem o Santos, eu já falei, é o 11º que perdeu o Palmeiras, o Bragantino é o 12º que empatou com o Goiás. Aí o São Paulo também tem 34 pontos, continua na 13ª colocação, mas alcançou os 34 do Bragantino, do Santos e do Botafogo. São Paulo foi jogar no Ceará também desesperado e ganhou por 2-0. Né? O São Paulo saiu da seca de gols o Caleri, ele marcou e foi a 12 gols, tá 3 dos artilheiros Pedro Raul e Cano, mas voltou a marcar. Aí o Ceará teve um jogador expulso, né? Uma besteira do zagueiro Luiz Otávio. E aí no segundo tempo o Bustos fez seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. O São Paulo fez 2-0, 34 pontos, passou a ter 6 acima da zona do rebaixamento, deu aquela respiradinha. E aí o Ceará caiu uma posição, 15º com 31, só está a 3 do Avaí, que está na zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado o Ceará, hein? Deu aquela despencadinha. O Fortaleza na rodada também tropeçou, né? Ele foi jogar com o Lanterninha Juventude em Caxias, fez 1-0 com o Caio Alexandre, mas tomou o gol do Vitor Gabriel e empatou 1-1. O Fortaleza, apesar desse empate, ele passou o Ceará. Tem os 31 do Ceará, mas nos critérios ele tem a 14ª colocação contra o 15º. Mas os dois estão só 3 da zona do rebaixamento. Tem que tomar cuidado. Juventude com 18, com todo respeito, tem 10 a menos que o Curitiba. O Juventude é um rebaixado, não matematicamente, mas pela bola. É um rebaixado que está tentando insistir em alguma coisa, mas não consegue. O Ceará é o 15º, o 16º eu falei para vocês é o Curitiba que perdeu do Botafogo, o Avaí ganhou do Atlético, é o 17º zona de rebaixamento com 28, Cuiabá empatou com o Atlético Paranaense, é o 18º zona de rebaixamento com 27, e aí Atlético Goianiense com 22 e Juventude com 18, situação complicada para os dois. Bom, a 28ª rodada vai demorar um pouquinho, agora vão respeitar finalmente a data FIFA, o Brasil joga sexta-feira na França e depois joga na terça-feira na França também. Porém, o São Paulo que vai disputar, essa rodada seria toda na quarta-feira, mas a CBF
adiantou 2 partidas com times que não tem jogadores na seleção, e principalmente o São Paulo, que vai jogar dia 1º e vai disputar o título lá em Córdoba, na Argentina, com o Independiente Del Valle da Sul-Americana, pediu adiantamento da partida, até para ele ter mais tranquilidade. Então a partida dele, que seria na terça-feira, na verdade, veio para o domingo. O único jogo neste domingo vai ser às 20 horas à noite, São Paulo e Avaí. Vão abrir a 28ª rodada. São Paulo querendo se afastar da zona do rebaixamento, e o Avaí também, que está na zona do rebaixamento, né? Jogo importante para a parte de baixo da tabela. E de repente, se o São Paulo vencer, pode começar a sonhar com o G8. Mas enfim, se ganhar a Sul-Americana, já está na Libertadores, tranquilão. Então esse jogo foi adiantado, vai ser domingo, 20 horas. Aí outro jogo que vai ser na terça-feira, na Vila Belmiro, Santos e Atlético Paranaense. O Santos querendo encostar no G8, para quem sabe ainda sonhar, e o Atlético está no G6 e não pode descambar. É certo que vai disputar Libertadores, mas se perde Libertadores, vai sair da zona de Libertadores. Então jogo importante para os dois aí na tabela de classificação na parte de cima. O Santos caindo e o Atlético estabilizado lá em cima. Aí depois vem toda a rodada na quarta-feira. 19 horas, Fortaleza e Flamengo. Fortaleza mais importante para não 3 pontos só da zona de rebaixamento. O Flamengo já está em 2 finais, né? E brasileiro já era. Aí 19 horas também tem Corinthians e Atlético Goianiense. O Corinthians não querendo se afastar aí, né? Ou quem sabe até voltar para o G4. E o Atlético Goianiense desesperado para sair da zona de rebaixamento. Desesperado. Aí 19 horas a gente tem Curitiba e Ceará. Os dois estão ali próximos da zona de rebaixamento. Curitiba com 28, Ceará com 31. Duelo importantíssimo, né? Contra o rebaixamento. 19 horas também Fluminense e Juventude. O Fluminense pegando lanterna com uma tranquilidade, né? Para tentar ainda alcançar o Palmeiras. 21 horas Cuiabá e América. Cuiabá lá embaixo, o América lá em cima sonhando com Libertadores. E aí o jogão da rodada na quarta-feira, 21h45, Atlético e Palmeiras. Palmeiras muito desfalcado, hein? O Abel foi expulso, o Danilo foi expulso, Daniel Menino tomou terceiro amarelo, Gustavo Gomes está na seleção, também tomou terceiro amarelo, e aí o Zé Rafael também o terceiro amarelo, e o Rafael Veiga operou o tornozelo, acho que não joga mais esse ano, enfim. Palmeiras repleto de problemas e o Atlético numa crise brava, hein? Mas é jogão, 21h45. No mesmo horário tem Goiás e Botafogo, a briga pelo G8, né? Sensacional. E também no mesmo horário a gente tem Inter no encalço do Palmeiras. Quem sabe se o Palmeiras tropeça contra o Atlético e ele vence o Bragantino em casa, ele pode tirar essa diferença que ainda é de 8 pontos. E claro, na quarta-feira, após toda a rodada, eu venho com todos os detalhes para vocês da 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. É isso aí, forte abraço a todos, até a próxima.